Esse período republicano é o período atual e é o mais democrático. É quando nós conquistamos algumas conquistas democráticas, mas que mesmo assim nós tivemos duas ditaduras. A ditadura do Estado Novo, do Getúlio, e a ditadura do regime militar de 64, mais recente. Então vejam, a democracia do país, ela ainda é muito limitada. Ela é ainda pequena e falta muito para nós termos a plena democracia. Nós tivemos um período, e estamos dentro dele, de redemocratização, que começou em 80. E nós temos necessidade, para avançarmos para um novo projeto de desenvolvimento para o país, que é a nossa grande vontade, para que o Brasil garanta todos os direitos para a sua população, em especial as mulheres que são mais atingidas pela pobreza, pela fome, pelas desigualdades. Nós precisamos aprimorar, nós precisamos lutar por uma democracia mais plena. E para nós conquistarmos esse projeto novo de desenvolvimento com uma ampla democratização, nós precisamos realizar, fazer as chamadas reformas. E a reforma mais importante é a reforma política. Mas nós precisamos da reforma urbana, da reforma rural, nós precisamos da reforma da educação, nós precisamos garantir a verdadeira implantação do Sistema Único de Saúde, a reforma das comunicações, nós precisamos da reforma tributária para conquistar justiça social. Então nós temos aí ainda tarefas importantes que nós precisamos compreender e que nós precisamos conquistar. A reforma política, ela se dá num momento, num período de democratização. Mas pela subrepresentação que nós temos, tanto no Congresso Nacional, tanto no Senado como na Câmara, nós sabemos que a reforma política, ela passa por grandes dificuldades para ela se realizar. Ela ainda se dá de forma muito limitada. Nós temos que tomar consciência disso. Nós precisamos de uma reforma política em que se avance a questão, que ela seja bem ampla, que ela seja democrática realmente, mas que ela assegure o pluralismo partidário, que ela fortaleça os partidos políticos. Os partidos políticos ainda são desvalorizados pela despolitização da grande maioria da população e também pela despolitização das mulheres. Nós precisamos resguardar o sistema proporcional. Ele é mais democrático, ele garante mais unidade na política. Nós precisamos ampliar a liberdade política e implantar um novo sistema de representação político-eleitoral com financiamento público de campanha, com voto em listas partidárias pré-ordenadas, com alternância de gênero. E nós queremos fazer parte que essa lista tenha uma mulher e um homem, uma mulher e um homem. Nós precisamos sim utilizar todas as formas possíveis de participação para nós conquistarmos esse avanço na reforma política. Certamente a Janete vai colocar a quantas anda a reforma política, mas nós sabemos que ela enfrenta grandes dificuldades de se efetivar. Nós temos na Câmara Federal 386 representantes do poder econômico, da iniciativa privada, dos bancos, do latifúndio. Então, essa representatividade que existe ainda na Câmara Federal, ela é muito contrária aos nossos desejos e às lutas que nós desencadeamos há décadas.
Nós temos uma representação dos movimentos populares, do segmento dos trabalhadores, ainda muito pequena. Representantes dos trabalhadores rurais, apenas 3. Não sei se tem alguma mulher. Tem uma mulher. Então vejam bem, representando as mulheres, 48 mulheres. Então o que é isso para 513? Diminuiu nossa bancada no Senado, nós temos um número menor de senadoras. Nós precisamos sim avançar na nossa reforma política e conquistar mais espaços de poder para as mulheres. A história da luta das mulheres para que se empoderem dos seus direitos, ela vem já de anos e anos, centenas, mais de 100 anos, aqui no Brasil e no mundo. E nós, com organização, com participação, com debate, com o esclarecimento, nós podemos ter novas conquistas. Foi uma grande conquista nós termos conseguido o sufrágio universal em 1932. E para alegria nossa e dos nossos companheiros que compreendem as nossas reivindicações, o nosso grande desejo de igualdade nesta sociedade que ainda é tão desigual, nós conquistamos o sufrágio universal para homens e mulheres. E não foi outra coisa senão isso, porque até 1932 apenas uma parcela insignificante de homens votavam, porque precisava ter uma renda média alta para poder ter direito ao voto. E nenhuma mulher votava. E depois das mobilizações que se iniciaram em 1922, em 1930 cresceram muito, em 1932 o sufrágio universal foi a conquista para homens e mulheres. Eu sei que pouca gente conhece essa história, porque muitas vezes os homens veem a luta das mulheres e falam, lá estão elas, já querem mais coisa, né? E no entanto, todas as nossas lutas, que foram bem organizadas e com foco claro, certo e com grande mobilização, trouxeram benefício para homens e mulheres. Trazem mudanças para a sociedade que nós desejamos e queremos conquistar para que a gente supere a opressão, a desigualdade, a violência, e nós queremos homens e mulheres, ombro a ombro, dando as mãos e lutando por essa sociedade que nós queremos transformar.